por que vocês juntas decidiram escolher esse tema, né? E por que desse tema? Eu acho que justamente porque a gente vem vivendo aí uma pandemia de transtornos mentais, então, para quem não sabe aí da audiência, transtorno mental são um conjunto de sintomas, de sinais que trazem muito prejuízo para aquele indivíduo, mas também porque eu acho que atualmente as pessoas elas estão muito sobrecarregadas. Então, como a Camila, né, da nossa audiência falou, esse esgotamento é um sintoma que eu percebo que está sendo muito comum para as pessoas. Então, as pessoas elas estão se sentindo sobrecarregadas, estressadas, e a gente pensou, bom, então por que a gente não vai falar sobre esse assunto, como eu falei, que é tão importante? A gente passa a maior parte do tempo com os nossos pensamentos, lidando com as nossas emoções, com as demandas do dia a dia que podem trazer prejuízo, sofrimento. Então, a gente pensou em trazer esse tema ali como um caráter preventivo e remediador para quem já está passando por alguma situação. E isso pode auxiliar aí as pessoas, com certeza. E olha só que interessante, pastora Camila. Eu estou pedindo a participação do pessoal e eu quero muito que você participe aqui. Como que você tem lidado aí com a sua mente nesses cotidianos? Aí já teve pessoas aqui que colocou que está passando por processo de divórcio e que não está fácil de lidar com essa situação. Aí nós temos aqui também pessoas que estão participando que está com sobrecarga de trabalho, não só externo, mas dentro de casa, sobrecarga no casamento. Aí tem alguém que até disse aqui, olha, estou precisando fazer uma cirurgia urgente das vistas. Aí disse aqui que está com miopia. Então, olha quanta coisa que tem acontecido, né? E como esse tema, ele é muito importante. Eu acredito que hoje você está trabalhando no hospital, né? Hoje você está vivendo uma outra realidade, né, pastora Camila? Mas você também na clínica tem lidado com muitos pacientes que estão justamente com esses conflitos mentais, né? E qual que é a maior demanda que chega assim para você, que você fala assim, nossa, tá chegando muito essa situação aqui? Eu acho que eu refaço a fala da Manu, a sobrecarga, né? Emocional, física e principalmente, pastora, o meu público, né, como nos outros podcasts eu falei, ele acaba sendo muito específico de mamães, de adolescentes e jovens adultos, né? Então, é sempre relacionado a como lidar com essa geração, como lidar com esses desafios de hoje e como lidar com todas as demandas emocionais que essa pessoa tem que lidar, né? Essa sobrecarga. Ser mãe, ser profissional, ser esposa, ser cristã, ter tudo isso dentro do meu saquinho de bagagem aqui e não se sentir totalmente esgotada. Então, uma das coisas maiores que eu vejo é isso, e uma das coisas que a gente vai falar aqui também é a fragilidade da rede de apoio. Dentro do hospital eu vejo muito isso também. Bacana isso, hein? Então a gente vê que existe realmente uma defasagem, assim, dos papéis bem estabelecidos dentro de casa, os acordos relacionais. Olha, isso aqui não deveria estar tão difícil para mim. Você deveria estar me auxiliando nesse manejo, né? Ou sei, enfim, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, né? Então eu acho que tem a ver muito com a organização, né, Manu? Daquilo que tem me sobrecarregado. Sou eu mesmo que tenho trazido sobre mim? Qual é a minha responsabilidade da sobrecarga que eu tenho vivido? Ou é realmente um problema relacional com as pessoas que estão à minha volta, que também tem me sobrecarregado, né? Então, assim, eu acho que é esse ponto, mas no hospital, por exemplo, é uma coisa que eu vejo muito. A mãe é quem fica 24 horas lá. Sabe que eu ia até entrar nesse tema, porque, assim, a Manu e a Camila, eu acho que vocês vão concordar comigo. E se não concordar, é bacana que a gente conversar aqui, que eu quero aprender também. O que eu percebo é assim, ser pai é uma função, ser mãe é uma função, mas a gente vê muito isso dentro das famílias, essa disfunção, né? A ausência da função desse pai sobrecarrega essa mãe, ou a ausência da função dessa mãe sobrecarrega esse pai. E isso traz aquilo que nós estamos vendo isso nesses últimos tempos, que é famílias totalmente disfuncionais, brigas, discussões, né? Até mesmo separação. A gente tem presenciado muito isso, né? Divórcio, a gente acabou de ler aqui, né? Alguém que está passando por divórcio. Eu li aqui também, por exemplo, uma pessoa que está sobrecarregada porque o marido tem um vício. Não. Então, se esse marido está aprisionado nesse vício, essa função pai não está sendo exercida, né? E vocês têm presenciado muito isso também. Eu falo quanto pastora, né? Que a gente tem ajudado muitas famílias que justamente passam por essas disfunções.
E tem chegado muito isso pra vocês também, Manu? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, tem uma sobrecarga em geral, tanto de, como você falou, de uma disfunção de papéis ou de divisão de tarefas, mas também a gente não é só mãe ou pai, né? A gente é mais um monte de coisas. Exatamente. Né? E aí, então, eu tenho que lidar com mais um monte de outros papéis que eu preciso lidar, mais a minha sobrecarga no papel de mãe, porque às vezes meu marido não tá cumprindo a função dele, ou a divisão não tá bem estabelecida, né? Ou, por exemplo, essa ouvinte, né, que falou que, né, o marido ali tem dependência química, então às vezes ele não é nem pai, mas também não consegue ajudar financeiramente, pelo contrário, desestabiliza as finanças da casa. Então é mais uma questão que a pessoa tem que lidar. Então eu acho que quando não há essa divisão de papéis dentro de casa, né, há essa disfunção, sim, na família, né? E é triste porque às vezes dentro dessa família tem os filhos, né? E o que mais, eu sei que o adulto sofre, mas a criança sofre muito mais, né? Porque o filho tem aquela dependência do pai, da mãe, né? Somente nessa formação de caráter e tal, ou naquele processo que tá indo pra vida, né? Que precisa muito da presença do pai, da mãe. E quando essa sobrecarga vem, ela não destrói só o adulto, ela destrói todas as pessoas que estão em torno também, né? E é isso que às vezes as pessoas não conseguem ver, né? E talvez isso que as pessoas acabam não olhando para isso, acabam não tentando resolver essas questões, né? Ela cai aquele estado de alerta, de querer fazer alguma coisa quando tá tudo destruído, né? Quando o filho tá dispersado, o casamento tá destruído, quando tá tudo bagunçado, a pessoa ela quer se levantar, ela quer resolver, né, Manu? Mas aí, às vezes, aquela pessoa já não tem mais nem energia para aquilo, né, pastora Camila? Eu acho que esse é um ponto bem importante que você tá falando, né? A pessoa ela se permite chegar na UTI emocional, para daí olhar para a situação dela e falar, eu preciso olhar para minhas emoções, né? E é bem isso que você tá falando, pastora. Esse é um ponto justamente do motivo desse tema. Exato. A prevenção. Não vamos deixar chegar na UTI nos últimos momentos. Exato. Eu já ter tido... Porque a gente pode chegar em níveis de surto psicótico, a gente pode chegar em níveis de exaustão, de depressão, porque a gente está muito exausta, muito sobrecarregada. Então, hoje a gente vai dar, né, pastora Manu, dicas e realmente, assim, estratégias para você poder olhar para isso antes disso chegar em níveis de exaustão profunda, né? A gente sabe que a gente não consegue mudar algumas circunstâncias, mas a gente pode mudar como a gente reage, olha para essas circunstâncias, né? Que eu acho que esse é o ponto principal, saber quem nós somos, o que nós estamos sentindo e como nós podemos lidar de uma maneira melhor com essas situações. Não é fácil, mas é possível. E eu acho que isso que a pastora Camila falou é tão importante, porque quando a gente vai pensar nesse esgotamento, nessa sobrecarga, então tá, por exemplo, se eu já tô percebendo que eu tenho essa sobrecarga, tá, o que eu vou fazer com isso, né? Isso. Eu já fazer isso antes desse ponto chegar, né? De eu chegar no ponto do esgotamento, de eu não conseguir mais trabalhar, de eu não conseguir mais dar assistência pro meu filho, de eu estar tão estressado que eu não vou poder auxiliar ele quando ele tá estressado também, né? Porque eu fico pensando, né? O adoecimento mental, pensando numa mãe de família, num pai de família, vai causar adoecimento nos filhos. Né? Porque se eu tô tão estressada, eu não vou conseguir lidar com o estresse do meu filho, com os probleminhas dele da escola, com as dificuldades que ele tem. E aí, o que vai ficar, o que ele vai aprender das emoções? O que ele vai aprender, o que vai ficar lá printado na mente dele, né? Que a gente tá falando da mente, né? Então, o que ele vai aprendendo sobre isso? Então, então se eu vejo que eu estou sobrecarregada, o que eu vou fazer com isso? Eu acho que é uma pergunta legal. Tá, eu já tô sobrecarregada. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso lidar com isso. Eu preciso ver o que eu vou fazer. Eu acho que é justamente esse nosso intuito aqui hoje, né? Então, tá, eu já estou começando a perceber sinais de esgotamento, de sobrecarga, de estresse. Isso já está me trazendo um prejuízo. Mas a gente vai ficar ignorando isso até quando, né? Até o momento que eu tenho um burnout, até o momento que eu não consiga, que eu exploda com os meus filhos e eu me torne aquela pessoa impaciente, irritada, porque o estresse, ele traz muito essas consequências, por exemplo. A sobrecarga traz essas consequências também, ao ponto de que eu vou ficar muito deprimido, né? Então, são fatores ali que posso desencadear uma depressão, por exemplo. Então, assim, até que ponto a gente vai chegar? Acho que a gente tem que começar a pensar em intervir e mudar antes. O que eu vou fazer com isso antes desse chegar nesse ponto, sabe? Certo. Teve até uma pessoa que ela colocou um recado aqui, ela até excluiu, mas a gente não fala nomes, a gente só compartilha aqui, né? Eu achei interessante que ela falou bem assim que
que ela se envolveu com um rapaz que era totalmente controlador, né? Ela falou bem assim que, segundo a terapeuta dela, era um narcisista. E ela falou bem assim que ela chegou num pico de estresse tão grande que ela teve síndrome do pânico, ela teve anorexia, entende? E ela falou assim que hoje ela tá conseguindo melhorar, porque ela falou assim que ela resolveu aquilo que estava adoecendo a mente dela. Que no caso era ele, né? Eu acredito que era ele, com certeza, né? Então eu entendi que ela já mandou ele, né, pastar, como diz aqui, né, no Paraná. Então, tem muitas coisas assim, tem coisas que você vai ter que decidir o que é que tá me adoecendo, né? Eu sei que é uma coisa um pouco radical aqui, porque tem coisas que é até delicado, né? Mas assim, o que é que tá adoecendo a sua mente? Porque isso que é importante fazer, né, Manu? Fazer uma análise, sabe? Olhar pra dentro de si, olhar para o seu panorama de vida e falar assim, cara, o que é que tá me adoecendo? Será que a sobrecarga tá aqui no meu trabalho? É esse relacionamento? É uma amizade? Né? Vamos falar de igreja agora. É o ambiente onde estou vivendo dentro da igreja, entendeu? Então, isso que é um âmbito geral, né? Acho que a pessoa ela tem que parar um pouquinho e fazer uma autoanálise, né? Para poder tentar entender o que é que tá sobrecarregando. Isso é importante, né, Com Manu? certeza. O que tá sobrecarregando, que nem no caso dela era o relacionamento, né, que tava sobrecarregando ela, mas ainda mais o que eu tô fazendo com isso, né? Às vezes o problema não tá na igreja, mas o fato de eu dizer sim pra tudo, Isso mesmo. de eu não conseguir colocar limite, né? Como que eu tô interagindo, o que eu tô fazendo com as coisas que me adoecem? Porque senão também eu acho que a gente entra no discurso um pouquinho do tipo, o problema tá nos outros, né? Exato. Mas então eu acho que o que eu tô fazendo? Às vezes o problema não tá na igreja, por exemplo, as pessoas me pedirem coisas, mas eu não consegui colocar limites. Exatamente. Então eu preciso colocar limites. Ou o problema não está nos meus filhos, mas eu não consegui lidar com a demanda deles. Eu não consegui me regular ou não consegui dizer não pra eles. Daí eu falo sim pra tudo, depois eles, né, pedem tudo e eu não consigo falar não, né, porque eu não consigo ver eles ficarem tristes, por exemplo. Então, às vezes é muito também do como a gente lida com as coisas que também pode nos adoecer, sabe? Agora, a Manu, ela falou algo que é bem importante, sobre essa questão da responsabilidade. Porque é isso mesmo, né, pastora Camila? A gente percebe que as pessoas, elas ficam nesse lugar de... como se fosse um coitadinho, né? E, na verdade, a responsabilidade é minha. Porque o resultado da minha vida, né, é responsabilidade minha. E, às vezes, as pessoas, elas não colocam limites, elas se permitem ser usada, abusada e tantas outras coisas. E daí, quando fica adoecida, aí fala assim, não, o fulano me adoeceu, os meus filhos estão me adoecendo. O meu trabalho. O meu casamento. E, na verdade, a pergunta deveria de ser outra. O que é que eu tô fazendo para resolver isso aqui, né, pastora? Eu acho que é aquela frase que eu falei, qual é a minha responsabilidade no sofrimento que eu vivo? Pronto. Porque eu acho que esse que é o ponto, pastora. Não é que as pessoas não podem viver situações injustas, vamos dizer assim, elas podem. Mas aí é uma pergunta um pouquinho mais profunda, é uma coragem que você tem que ter de perguntar por que eu não imponho limite? Qual que é a variável que mantém o meu comportamento sempre no lugar de vítima? Ou seja, por que eu preciso da aprovação sempre? Tudo que eu vivo, eu tenho que ser aprovado. Qual que é a raiz disso? Eu não consigo lidar com o desconforto da rejeição? Porque eu vivi uma rejeição, porque eu vivi um processo ali na minha infância em que eu precisava me provar, eu era sempre avaliada, então de alguma maneira eu precisava sempre ter um feedback positivo, porque é aí que está o meu valor. E é disso que a gente está falando aqui, porque daí a gente vai lá na raiz. A raiz é, por que meu valor está em eu estar em todo o tempo me movimentando? Ou performando. Exatamente. Né? Então, tipo, aqui é aquela coisa do ídolo da produtividade, que é o ídolo do século, né? Então, eu tô sempre me movimentando, mas por quê? O que isso traz de ganho pra mim? Porque a gente não é vítima, isso eu concordo com a pastora. A gente tem responsabilidade nas sobrecargas que a gente permite entrar na nossa vida, no nosso cotidiano. Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Então, eu vejo isso, assim, não sei se a Manu concorda, mas é no sentido, assim, ela tem... um momento, eu tenho por exemplo, essa característica de ter dificuldade do não. Então, eu tive que perguntar pra mim mesma, aonde que eu
Por que essa dificuldade me assombra? Por quê? Porque ali, naquele momento em que eu recebo sim, eu libero uma dopamina, assim, sabe? Meu Deus, eu sou útil, a pessoa tá me aprovando, ela tá me validando. E aí, logo depois, pra me manter tudo isso que eu me comprometi a fazer, vem o desgaste. Daí vem o cortisol, que é o hormônio, né, do estresse. Aí vem todo o processo que eu vou ter que fazer porque eu disse sim e não pensei, de fato, se isso dentro da minha rotina era possível, né? Mas eu acho que é essa coragem de olhar pra você e perguntar por que eu não coloco limites? Qual que é o motivo? O que que eu perco quando eu coloco limites pra mim? Qual que é a resposta dessa pergunta pra você? Eu vou perder, talvez, o amor dos meus filhos. Eu vou perder a sensação de que eu sou útil. E se você perde isso, quem você é? São perguntas muito profundas, né? Mas o seu valor, ele não tá no que você faz, e sim no que você é. E exige coragem de ir até essa raiz. Por isso que a gente vai falar aqui que é importante você, muitas vezes, procurar um profissional, porque são perguntas profundas, são perguntas, muitas vezes, que vão levar um tempo para você entender, para você mapear a tua história. Tudo aquilo que você viveu é aquilo que hoje você vive nos sintomas, por exemplo. O teu corpo, ele reage à sua sobrecarga, igual a Manu falou. Então, esse que eu acho que é um ponto importante. O que o meu corpo tá dizendo sobre as escolhas que eu tô fazendo, os limites que eu tô colocando. E eu acho que é por aí, a responsabilidade que você tem diante disso.